mensagem de hoje é: Ele veio para nós. Ele veio para nós. Para mim e para você ainda. E o que acaba acontecendo no meio do caminho, é que às vezes a gente pensa que agora Ele já veio, eu já conheci e não precisa mais. Continua precisando. Ele continua vindo para mim e para você todos os dias. Para consertos, para ajustes, para continuidade e para contínua transformação de todos os dias. E onde é que as pessoas se perdem? Quando vem os ministérios. Onde é que as pessoas se perdem? Quando vem os reconhecimentos. Quando a tua transformação se tornou tão evidente, que tu está mais preocupado nas palavras que tu vai falar quando tiver o microfone na mão para dar o testemunho, do que no secreto onde Ele continua te transformando. Aí você para de crescer, para de ser transformado. Por quê? Porque agora você acha que Ele tem que vir para outro. Você já está pronto. Você não está pronto. Ele ainda está trabalhando nesse vaso. Quem crê? Quem quer? Ele ainda está trabalhando em mim e você. E a leitura que eu quero fazer aqui hoje, eu fiz um baita do esboço, mas Deus já moveu tudo. A leitura de hoje é Marcos 2, versículo 13. Marcos 2, versículo 13. Livro de Marcos, que eu estou mergulhado nele, não consegui passar do 3º capítulo ainda, por causa da riqueza desse livro, um livro cheio de ações, bem diferente. No capítulo 3 mesmo, você já vê Jesus anunciando que vai ser perseguido e que as pessoas já queriam matá-lo. No capítulo 3, imagina, ele já começa a viver a opressão do homem. Mas vamos se deter agora ao versículo 13 de capítulo 2, que diz o seguinte, todo mundo achou? A palavra de Deus diz o seguinte: outra vez saiu Jesus para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os o quê? Ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu. Ele ia passando, Levi não foi até ele. Ele ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele, se levantando, o seguiu. Ora, estando Jesus à mesa da casa de Levi, ou seja, foram para a casa de Levi, estavam ali também reclinados com ele. Reclinado significa posicionado de uma forma que ele está concentrado, prestando atenção. Estava reclinado com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, pois era um grande número e o seguiam. Um monte de pecador e publicano. Vendo os escribas dos fariseus que Jesus comia com publicanos e pecadores, vendo quem? Os escribas dos fariseus. Pessoas que levavam informações, pessoas que escreviam informações, a mídia da época, e os fariseus que detinham a autoridade espiritual sobre o povo. Vendo esses que Jesus comia com publicanos e pecadores, ou seja, as mesinhas que Jesus sentava, perguntavam aos discípulos: por que ele come com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. É verdade isso aqui, né? Ele continua: eu não vim chamar justos. Se tu acha que tu é justo, está pronto. Ele está dizendo que não veio para ti. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Tem pecador que precisa se arrepender aqui neste lugar? Até aí. Bom, irmãos, quem estava no litoral ontem sabe que foi essa mensagem que eu preguei, mas Deus vai dar uma incrementada nela. Levi, um publicano, alguém que trabalhava para Roma, que era judeu, que por entender o sistema judeu e principalmente conhecer as vizinhanças da cultura judaica, tinha informações privilegiadas a respeito das pessoas. Ou seja, se um americano vir agora para cá, para o Brasil, para saber informações sobre Oscar Chic, ele vai conseguir, batendo de porta em porta e tentando se comunicar no português dele e principalmente na percepção cultural que ele tem. Mas se ele parar para conversar com um brasileiro nato, morador das regiões, e perguntar quem é o Júnior, vão dizer: o Júnior é tecladista e ministro de louvor da comunidade. E quem é o Zé Roberto? O Zé Roberto é o dono da padaria da Tiradentes. Vai ser muito mais fácil se tiver um informante no meio do povo que tu quer dominar. E Levi era um homem que se vendia para o povo do Império Romano para ser um coletor de impostos, ou seja, por conhecer as pessoas, sabia: tu deve ganhar tanto, Guma, tu deve ganhar tanto, fulano, portanto vocês têm que pagar esse tipo de imposto para nós mandar para Roma. E com isso também ele ganhava dinheiro. Automaticamente ele era odiado pelo seu povo. Era alguém que decidiu
viver de um jeito que as pessoas não iriam mais gostar dele, alguém que assumiu a característica de ser odiado pelo seu povo. Eu costumo dizer que um publicano era o equivalente a um político corrupto que sorri quando as pessoas chamam ele de corrupto escancarado. Levi era esse tipo de pessoa. Ele era um publicano assumido. Quem viu The Chosen sabe do que eu estou falando quando se fala de Levi, de Mateus. Diz que Jesus, ele está indo ensinar as pessoas, e as pessoas que vão aprender sentam para ouvir. E ele ensinava essas pessoas. Quando ele terminou de ensinar e ele ia passando, ele viu Levi sentado na coletoria, ou seja, Levi não estava na escola que Jesus estava dando, Levi estava num lugar onde Jesus estava passando. E onde Jesus passa, tem transformação. Eu vi isso ontem em Nova Tramandaí. E diz que ele olha para Levi, e eu fico imaginando aquela multidão junto com ele, os guris mais próximos dele. A rapaziada Júnior, sabe aquela galera, tô com Jesus, faço parte do time do cara. As pessoas, nossa, esse Jesus é demais. As pessoas olhando fixas para ele, olhando para ele pensando, nossa, esse cara trouxe uma palavra que mudou minha vida. Você talvez pode dizer isso. Esse Jesus entrou na minha história e mudou ela. Talvez você seria alguém que estaria dizendo isso. Até que Jesus olha para um lugar e diz, ô Levi, segue-me. Aí os teus olhos que estavam em Jesus agora saem e vão para onde? Para Levi. E aí o teu coração começa a pecar. Aí teu coração começa a se corromper. Aí tu traz lá do fundo aquilo que faltava vir para fora, porque agora tu está pensando, encontrei o amor da minha vida, encontrei a minha salvação, agora eu estou pronto e estou completo. Aí Jesus permite que tu enxergue coisas para que se revele o que tem dentro do teu coração ainda. E aí você olha para Levi, e aqui fala que foi os escribas dos fariseus que julgaram. Mas eu acredito que todas as pessoas que estivessem junto, assim como a gente viu no The Chosen, pensariam da mesma forma. Jesus, esse cara não pode andar com a gente, né? O que vão pensar a nosso respeito? O que vão pensar sobre nós? Se verem nós junto com esse cara, Jesus, não vai pegar bem. Jesus, esse não merece. Deixa eu te lembrar, ele veio para mim e para você. Ele veio para nós. E a parte da obra que ele causa em nós é aquela que onde ele não só transforma o teu exterior, mas ele toca no teu interior, porque ele também tem que transformar o teu interior. E como é que ele transforma o nosso interior? É quando ele bota a mão lá dentro no juiz e começa a arrancar. Deixa eu tirar o juiz daí de dentro, porque para Jesus morar aí dentro, não pode ter juiz aí dentro. Diz que as pessoas começam a julgar, as pessoas começam a condenar Jesus. Principalmente os fariseus, é o que a Bíblia está falando, né? Mas estou falando de um evangelho resumido, se a gente buscar nos outros, a gente vai ver mais elaborado isso. Bom, eu sei que o próximo versículo pula dizendo que estavam na casa de Levi, Robinho. Aí ele já passou dos limites, né? Porque aí tu vê Jesus na casa do cara mais corrupto da região, pega mal. Quando Jesus tem uma missão, ele não se preocupa com os juízes ao redor, ele vai e faz o que o Pai mandou fazer. E diz que quando ele está lá sentado, não era só Levi que estava sentado. Não era só Levi, Júnior. Vou fazer aqui a cena. Diz que estavam todos os filhinhos de mamãe, os queridinhos, com as mãozinhas no queixo assim, assistindo, prestando atenção em Jesus, atônitos para o que Jesus falava. E o fariseu, em vez de também estar com as mãozinhas no queixo, prestando atenção em Jesus, está prestando atenção em quem está prestando atenção em Jesus e julgando quem é a pessoa que está sentada ouvindo o Evangelho. Que caia por terra os juízes que ainda estão vivos dentro de nós, que caia por terra os olhares ruins que ainda a gente tem, que caia por terra os sentimentos malignos que a gente sente por pessoas, achando que somos melhor do que uns, achando que somos melhor do que outros, achando que somos mais rápidos do que pessoas, questionando quem o próprio Deus levantou, e que nós venhamos voltar os nossos olhos para o lugar da nossa salvação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos desse jeito? Nós estamos preocupados com quem está nos dando atenção, com o que estão falando de nós, se estão vendo nós bem, se estão vendo nós bonitos. Estamos preocupados, se olhando no espelho, olhando para todo mundo. E Jesus está aqui dizendo assim, tu veio para quê? Tu veio para aparecer ou tu veio para me ver? Tu veio porque tu faz parte de um grupo agora e tu tem um posto? Ou tu veio
porque tu precisa da minha transformação na sua vida. Irmãos, a gente está impregnado de religião, impregnado de não pode. A gente só veste umas camisas mais largas, umas calças rasgadas, preta. A gente só anda de boné. Mas a gente é religioso igual os caras da época de Jesus. Mas a gente costuma dizer que quem é religioso é quem usa determinado tipo de roupa. Hoje, nós somos religiosos quando tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o erro, para o defeito e para a forma que as pessoas estão vivendo. Se é para olhar para as pessoas vivendo errado, que tu seja instrumento de Deus para conduzir elas ao que é certo, e não um juiz delas para fazer elas se perderem mais ainda. Nunca! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente encontrar um irmão que a gente viu pegando fogo em Jesus um dia, sentado em algum lugar, curioso, fazendo uma coisa que nós abominamos, porque aprendemos errado que isso é abominação. Passou numa rua, está uma tampa de um som ligado, está um crente parado do lado de outras pessoas que não são. Eu vivi isso, a Josi testemunha, eu vivi isso. Está um som tocando, mas não era a tampa de um carro, era a cadeira de roda do meu irmão. Quem sabia que o meu irmão tem som na cadeira de roda dele? O guri tem som na cadeira de roda dele. Estamos lá em Capão da Canoa, aquela vez com o tio Rubi. Ele está tocando as músicas dele, porque afinal de contas, eu e a Josi era crente, o resto era tudo, né? E ele está lá cantando a música dele. Nada demais, Robinho. Aquelas coisinhas, sabe? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Só eu. Vai dizer que nunca fez o passinho. Não faz mais, em nome de Jesus. O Júnior era apavorado me olhando, o Júnior com os olhos saltando da cara. Aí tá eu e a Josi lá, conversando. Aí passou uns super espirituais caminhando ali. E eu tô ali com eles conversando. Os guris estão ali, naquele clima, família. O tio da Josi, tio Rubi, vem aqui, inclusive, de vez em quando. A mãe, o pai. E eu tô ali. Foram lá falar com o pastor Josiquel. O pastor Juliano estava lá na beira do praia de Capão, com o pessoal lá. Sim, eu estava lá. E se eu tivesse errado, eu não estava aqui hoje. Ou tu acha que Deus ia deixar prosperar uma obra onde tem alguém corrupto à frente? Ou tu acha que Deus ia fazer os milagres que Ele está fazendo no nosso meio? Ah, mas Deus usa quem Ele quiser. Mas geralmente com quem Ele pode contar também. Aí vamos mudar a cena, né? Você, Guma, cheio de amigo no futebol. Tá lá, um barulhão da música, porque todo mundo que está ali não é crente. Os 3 amigos prestando atenção no que ele está falando. E você passou de carro e viu as mesas cheias de copo, as pessoas ouvindo o que ele está falando, uma música tocando. E você vai pensar, olha lá, perdido. Só que você não sabia que ele está falando sobre um Jesus que transformou a vida dele. Aqueles caras estão ouvindo. Ele está convidando aqueles caras para vir no próximo culto aqui na igreja. E aqueles caras estão quase aceitando. E a gente está impregnado. Ao invés de olhar para Jesus e dar glória a Deus, a gente está olhando para o irmão e está colocando rótulos. Deus falou para mim que 2025 é o ano da colheita. Sabe o que nós vamos colher aqui, missionária Lúcia? Esse monte de evangelistas que foram semeados aos últimos 5 anos. Nós vamos colher um monte de pregador do evangelho aqui. A escola de Timóteo de 2025 vai formar uns gigantes, uns leão. E você não vai se preocupar com a eloquência sobre como se prega. Você vai carregar uma mensagem de um Jesus que transformou a sua vida e vai dizer para as pessoas do seu jeito, a forma que Ele transformou a sua vida. Jesus não está preocupado com o que estão pensando. Ele está focado no que Ele está fazendo. E conversando com Levi, Ele está explicando. Só que Levi, quando viu que Jesus era sangue bom, era tranquilão, e não tinha medo de ser visto com pessoas tortas que nem ele, o que ele faz? Ele passa um WhatsApp. Gurizada, grupo dos publicanos e pecador. Sabe aqueles amigos, entendeu? Os mais terríveis, os mais terror. Gurizada, vou botar uma carne para nós aqui na baia. Vem todo mundo. Ali tinha não vou nem dar os nomes. Eu não vou nem dizer quem estava. Mas estava só os terríveis. Eles chegam e começam a se familiarizar. Eu vou tentar conjecturar, começa a se familiarizar.
Eles chegam com seus rótulos pensando: eis um judeu que todo mundo está falando sobre sua integridade, convidando a gente para conversar. É certo que ele vai crescer em cima de nós, é certo que ele vai dar um sermão e uma lição de moral em nós. E Jesus começa a falar sobre o amor de um pai que não rejeita um filho. Jesus começa a falar sobre arrependimento genuíno. Jesus começa a falar para aquelas pessoas que há uma oportunidade de elas mudarem de vida. É isso que nós temos que pregar para o mundo lá fora. Aí está um bandão de gente sentado, com um zoinho brilhando, ouvindo o que Jesus está falando. E o fariseu, o escriba, reclamando, achando que está pronto e falando que Jesus não podia estar ali. Eu não concordo com a comunidade, porque lá na comunidade, mano, se não concorda, abre a tua igreja e tenta a sorte. Eu não acho certo isso, mano. Tudo bem, não acha certo. Se Jesus mostrar que eu estou errado, se biblicamente eu estiver errado, porque a gente já inventou, biblicamente, que Jesus também estaria errado. Né, pastor Eloni? Se nós buscássemos na Bíblia, nós íamos pegar lá: não se assentareis à roda do escarnecedor. Jesus estava errado. Não, sabe por quê? Porque ele ali era o influenciador. O problema é tu sentar para ficar rindo das piadas. O problema é tu sentar ali para ficar... E quando todo mundo contou histórias terríveis, que um deu tiro, o outro fez, aconteceu, tu vir lá querer dizer que tá bandido também. Ali é a hora de tu pegar e dizer: não, eu até fiz essas coisas aí, mas daí o cabeludinho de Nazaré me encontrou e mudou a minha história. Aí Jesus encontrou meu coração e mostrou que eu tinha um jeito, uma possibilidade, uma oportunidade de mudança. E por que esse tipo de mensagem hoje, pastor? É para nós revermos o que nós viemos fazer aqui. Daqui a pouco a gente se acha muito pronto, mas tão pronto, que esse tapete preto é só um enfeite. Afinal de contas, eu não tenho do que me arrepender. Se tu soubesse o quanto tu tem que se arrepender, e não sou eu te julgando, é a Bíblia nos mostrando. Daqui a pouco você pensa: não, mas eu entendo bastante de Bíblia. Tá, e já que tu entende bastante, cadê os frutos daqueles que são transformados por aquilo que você entende? Se tu sabe tanto. Eu só sei de uma coisa, irmãos: todos nós entramos aqui, uns sabemos mais, outros sabemos menos, mas temos uma coisa em comum: tem um Jesus aqui que quer nos ensinar exatamente qual é o caminho que a gente deve caminhar todos os dias. Talvez a gente pense que sabe o suficiente para ensinar, e você pode até ensinar, mas não sabe o bastante ao ponto de não ter o que aprender. E Jesus quer continuar te ensinando aqui nessa noite. A gente não pode se deter a títulos que nos dão, a gente não pode se deter ao tempo que a gente tem de caminhada, a gente não pode se embriagar com as coisas que Deus fez, porque até mesmo o ministério que Deus nos dá pode nos roubar do foco. Ele veio para mim e para você. Ele veio por nós, para nós. Quando os caras começam a falar: Jesus, tu não podia estar aí, tu está errado de estar aí, está tudo errado. Eu não concordo muito com essa igreja, porque o fundo é preto, é jogo de luz, é pastor que canta rap, 2 cantores de rap, agora mais uma banda de pagode. Tô nem aí, mano. Nós vamos ganhar o Rio Grande do Sul para Jesus. E não é vaidade, é missão, por isso vai acontecer. É missão, por isso vai acontecer. Jesus olha para aqueles caras e diz: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E agora eu pego essa frase e vou lá para o início da minha leitura. Jesus passando na coletoria, olha para Levi e diz: segue-me. O que a Bíblia diz que aconteceu? Levi levantou e seguiu. E se tu estivesse lá no caixa ganhando dinheiro? E se tu estivesse fazendo a coisa que tu ama fazer, talvez jogando bola, ou talvez, não sei o que você ama fazer, uma coisa que você tem prazer de fazer, porque eu não tenho dúvida que Levi tinha prazer em ganhar dinheiro, mas quando o Salvador passou diante dele e disse: segue-me, ele largou tudo e seguiu. Como é que está você? Está largando tudo quando ele te chama? Ou está dizendo para ele: espera um pouquinho que eu já vou, e quando vê, passou o dia e você não foi? Como é que está a sua vida? Em que lugar ele está? Em que posição no ranking das prioridades ele está? Porque o motivo de muitas coisas não estar dando certo é exatamente esse: você está muito preocupado e distraído com coisas secundárias, e ele está te chamando para primordial. Segue-me, porque é me seguindo que eu vou explicar o plano e o projeto que eu tenho para a tua vida hoje. Tu vai entender aonde eu quero te levar.
Às vezes a preocupação dos nossos dias, Bruno, acaba roubando a gente. E é natural, porque a gente é homem, provedor. A gente foi criado numa cultura onde a gente tem que ter responsabilidade. Amém? Todo mundo aqui foi criado desse jeito, amém? Só que você teve um encontro com o Salvador, aquele que pode todas as coisas. Então priorize Ele, porque Ele, além de destino para a tua vida, Ele tem resolução para os teus problemas. Além de Ele mudar a tua história, Ele te ajuda a resolver os B.O. que tu deixou para trás. Alguém passou por isso já? Estava cheio de B.O. e Jesus te ajudou a Ei, alguém? Cheio de problema. Pensei, Deus, estou acabado. Eu nunca me esqueço, eu vivia o tempo em tempo. Eu comentava de seguida quando nós era mais novo. Nós estávamos assim convertendo, tem 16 anos de fé. Eu ficava esperando a qualquer momento. Não, daqui uns dias vai começar a chegar os mandatos. Vai começar a chegar os mandatos, eu vou começar a acumular cadeia. E eu vou puxar uma dose. Acho que nós comentávamos sobre isso, né, Rico? Acho que nós estávamos lá atrás. Daqui uns dias vai cair a minha casa. Mas enquanto isso eu vou ficar pregando o evangelho. E eu já ficava imaginando eu, pregando na cadeia. Vou fazer uma igreja lá dentro. Vou pregar para os guris lá dentro do bagulho. E eu ficava esperando, até que um dia chamaram, Juliano, comparecer no Fórum Central. Lembra, Josi? Eu falei para ela, vou deixar a chave do carro em tal lugar. Tive que ir de carro, né? Se eu ficar guardado, não responder dentro de algumas horas, tu vai lá, tu busca o carro, aquele Focus branco, e já era, meu amor. Te prepara para fazer carteirinha. Aí cheguei lá, sentei na frente do juiz, ser testemunho para a glória de Deus, amém? Juliano, tá cheio de coisa aqui, hein, Juliano? Cheio de coisa aqui, hein? Tá absolvido aqui numa. E seguinte, ó, vai lá para assistência social. Tu vai ter uma cana aí, daquelas que tu vai prestar serviço comunitário. E eu, ô glória. Primeira delas foi absolvido, fiz um vídeo, glória a Deus. Passei na assistência social, Ed, uns dias depois. Ô dona assistente social, tudo bem? Cheguei com um CDzinho Juliano Rimador. Cheguei com um CDzinho do Juliano Rimador. Para dizer para ela que agora era um guri bom. Ó, dona assistente social, eu tenho até um CD que eu gravei, eu sou um guri bom agora. Me coloca num lugar legal. Para prestar serviço comunitário. Aí o primeiro serviço comunitário me colocaram junto com os guris. Nem te conta, né? Mas pregamos para eles tudo. Voltei lá. Ô, dona assistente social, tem como me transferir para outro lugar, porque tá difícil lá. E ela, tu me deu um CD aquela última vez, né? Uhum. Qual é que é aquele negócio de CD ali? Não, eu sou cantor de rap e pá. Tá, então eu tenho uma boca para ti. A partir de hoje tu vai dar aula de integridade social dentro de um abrigo de criança carente. Peraí, de presidiário a professor de integridade social. Jesus está ou não está nesse negócio, igreja? Talvez se você estivesse lá, dizia assim, ó, que absurdo isso. Que falta de responsabilidade é essa? Para a glória de Deus, foram muitos frutos. E um deles agora está pregando lá em Santa Catarina, a menina Tainara, que é pregadora do Evangelho, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando Jesus passou para o Levi e disse, segue-me, Levi largou tudo e seguiu. Quando Jesus te chama, tu está largando tudo? Você não tem ideia de como Ele vai fazer, aonde Ele vai te colocar, confie, onde Ele te colocar e o que Ele vai fazer é o melhor para a sua vida. Para de tentar controlar as coisas e coloca as coisas no controle de Deus. Para de resistir e ficar tentando dando teu jeito, inclusive contando histórias para dar um jeito. Entrega tudo na mão de Deus e esquece, Ele vai te dar a direção para você dar um jeito. O que você não pode é perder o foco, é tirar os olhos dele. E muitas vezes você tira os olhos dele quando você está olhando ao teu redor as pessoas que são da mesma fé que você, que caminham dentro da mesma igreja que você, que participam do mesmo grupo de liderança que você, que estão com as suas vidas mais ou menos. O Senhor não te chamou para julgar a vida mais ou menos. O Senhor te chamou para ser intercessor e instrumento de salvação nesse mundo. Você não foi chamado para ser juiz. Você foi chamado para ser resposta e solução neste tempo. Se você manter os teus olhos em Jesus, Jesus vai te dizer o que tem que ser feito. Se você manter os olhos na multidão, você vai achar o que tem que fazer. E achar o que tem que fazer não é certeza do que tem que ser feito. Achar que tem que pegar a direita não é certeza que você está no caminho. Você precisa do GPS do céu. Você precisa da voz do Espírito que te guia. E eu profetizo em nome de Jesus que a voz do Espírito Santo vai te constranger violentamente toda vez que você olhar para alguém e julgar essa pessoa. Finalizo
Quem que estava junto? Gugu, cadê você? O Gugu tá aí? Gugu, tá aí? Tá ali. Estamos lá no palco ontem. Estamos lá no palco do evento ontem. Vai, eu não me aguento. Estamos lá no palco do evento ontem. Daí chegou um guerreiro. Camisetinha branca. Bonito, rapaz. Jovem, né, Gugu? Eu com camisetão da igreja da rua. Cara de Will Smith, parecido, né? Bad boy. Acho que tô mais pro Marcos, né, Dudu? Aí te liga, Cristian. O irmão chega perto, escrito CUT. Central Única dos Trabalhadores. Nada contra. Aí viu, igreja. É aqui a parada gay? Ué, estou sabendo. Estou sabendo que ele está tirando uma onda. Ô, mano. Primeiro fechou o Zóio da Gateada aqui dentro. Não, mano, aqui é o movimento gospel. Parada gay ali no centro de Tramandaí. Ah, certo, nós temos que ir pra lá daqui a pouco. Muito educado, muito educado. Benção, cara, benção, mano, benção. Mas na mesma hora o Espírito já constrangeu. Daí os meus seguranças, Gugu e Renan, devem estar em casa. Já vieram pra volta, já, meus seguranças. Aí eu olhei pra ele, mas quando eu terminar lá, vem pra cá porque nós vamos estar aqui. Vai estar bênção aqui. Aí ele falou, lembra, Gugu? Mas que hora será que termina aqui? Aqui vai durar mais do que lá? Eu falei, pelo que eu sei, lá vai até 1. Mas se tu quiser vir aqui, vem aqui. Porque nós não fomos chamados para olhar os rótulos das pessoas. Nós fomos chamados para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É sobre isso. É somente isso. E se você está sentado aqui hoje e diz, Deus, eu quero ser usado por ti, não precisa levantar a mão. Se você quiser ser usado por Jesus, você vai ter que ter a mentalidade dele. E a mentalidade de Jesus é que muitas vezes você vai ter que sentar em lugares que as pessoas não têm ideia de quem é Jesus. Que cada 10 palavras que as pessoas falar, 11 são palavras torpes. Mas você é sal da terra, luz do mundo e tem uma missão de converter aquele coração. Se você estiver focado em ser como Jesus, você não vai se preocupar o tamanho da roupa que estão usando. Se uma menina agora entrar seminua aqui porque estava se prostituindo na esquina, você não vai se preocupar se seu marido vai olhar para o corpo dela. Você vai pegar alguma coisa que você tem para cobri-la, abraçá-la e apontar para o mesmo Jesus que transformou a tua história. Se você quer um coração como o de Jesus, o cara vai chegar para ti e vai te contar coisas terríveis que ele fez. E eu nunca imaginei que um dia eu ia poder sentar e ouvir um homem confessar para mim coisas terríveis, que lá no mundão, se eu ouvisse, eu ia querer matar esse cara. Mas hoje, eu decidi carregar Jesus. E Jesus é misericórdia e oportunidade de uma nova vida. Se nós fôssemos os judeus da época de Levi, diríamos, Levi não tem jeito, Levi não tem solução, Levi precisa morrer. E o nosso coração olhando para Levi ia se carregar de ódio. Agora, quando você está olhando para Jesus, tu consegue se encher de ódio? Consegue? Não é que tu não se enche de amor? Se enche? Então para de olhar para os homens ao teu redor se tu não tem a intenção de ganhá-los para Jesus. Olha para Jesus até que Ele te transforme totalmente e tu seja a flecha na mão dEle, enviado por Ele para pregar o amor dEle ao mundo. E isso é para todos nós. Não importa o nível que você esteja de fé, aonde você esteja caminhando, aonde você... Cara, não se vive de igreja, cara. Não adianta nada nós ficar pulando e mostrando que é espiritual o pastor. Olha como eu adoro o pastor, olha como ele quer se rasgar, se rasga na presença de Deus. Adora com intensidade, mas seja o mesmo aí fora. Não adianta nada tu pegar fogo aqui dentro e não falar com ninguém aí fora. Não adianta nada tu não falar com os parentes aí fora direito. Você não é, você é um personagem, é uma mentira. Mas o meu Jesus também cura mentirosos nessa noite. Se você não... Glória a Deus. Se você... Esse meu parceiro. Se você não é alguém que se entrega totalmente, de verdade, me perdoe, você é uma mentira. E você vai arder no fogo do inferno, porque mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas nessa noite, Ele veio para nós, para Levi, para fariseu e para quem entendeu. Será que não é
por isso que a igreja está esvaziando, porque eu estou notando que está mais vazia do que o último domingo. Eu tenho compromisso com a verdade. E agora é você com a sua verdade. Quem é você? Quem olha para Jesus e fica focado para aprender? Ou quem olha para o irmão que está do outro lado, pensa que sabe bastante, se corrompe e cai? Não publicamente, fisicamente, mas aí dentro você está caído. Porque tem um juiz sentado no trono aonde Deus deveria estar sentado.